Oi, gente, aqui é a professora Letícia. Hoje a nossa aula vai ser sobre os pré-socráticos, quem foram eles, esses filósofos que são filósofos lá da Grécia, antigos, eles têm várias contribuições para a filosofia. A gente já falou até agora do que era, como que a filosofia nasceu, né? Que foi uma insatisfação, nasceu de uma insatisfação das pessoas com os mitos, porque as pessoas criavam lá mitos para explicar a natureza, o mundo. E aí essas pessoas se cansaram, não, a gente vai tentar explicar de uma outra forma. Vamos tentar não usar mais os deuses gregos, né? Que eles tinham vários deuses, vamos tentar explicar de uma forma racional, usando a razão, né? Então, lembrando um pouquinho dessa aula que a gente falou sobre a diferença entre o mito e a filosofia, os filósofos pré-socráticos, eles estavam ali sendo justamente essas pessoas insatisfeitas com as explicações mitológicas. Então, eles queriam uma explicação mais clara, mais satisfatória para a natureza do mundo. Então, por que o mundo está aí? Qual que é o princípio do mundo, da natureza? O que deu origem a tudo, né? Eles queriam uma explicação melhor para isso. Uma explicação que fosse mais racional, né? Que fosse uma explicação bem argumentada. Então, eles começaram a criar o que a gente chama de cosmologia. A cosmologia, ela vem como uma resposta ao que tinha antes, que eram os mitos, né? Então, os mitos são a cosmogonia e a explicação filosófica, racional, é a cosmologia. Por que as duas começam com o mesmo nome, né? Cosmo, e terminam de uma forma diferente? A cosmogonia é uma explicação para o surgimento do universo, para a natureza, para tudo, só que é uma explicação que não se baseia na razão necessariamente. A cosmologia tem esse finalzinho logia, né? Que a gente tem, por exemplo, na sociologia, enfim, em vários outros estudos. Esse final logia tem o significado de razão, né? De logos. Vem de logos, que significa razão. Então, a cosmologia procura também a mesma coisa que os mitos procuravam, que era o princípio original do mundo, só que de uma forma racional, usando a razão, tendo bons argumentos, né? Como a gente tinha comentado sobre como é que funciona a atitude filosófica, é sempre muito bem perguntado, as pessoas perguntam muito, fazem uma crítica a tudo que está ali, enfim. A cosmologia aparece agora com esses filósofos pré-socráticos. A gente sabe que a filosofia fala de muita coisa, né? Como a gente viu na última aula, a filosofia pode falar de política, a filosofia pode falar de arte, pode falar sobre como que a ciência funciona, pode falar até de religião, pode falar de tudo, né? Só que principalmente nessa época dos filósofos pré-socráticos, eles queriam entender como é que a natureza funciona especificamente. Então, os filósofos estavam ali focados em como entender por que as árvores elas nascem, crescem, as folhas caem e elas continuam acontecendo, por que as coisas continuam acontecendo sempre, o bebê nasce, cresce, primeiro é uma criança, depois vira um adulto, depois envelhece, depois morre, mas por que essas coisas acontecem, né? Qual que é a origem de tudo isso? Eles queriam entender qual que era a origem, então eles procuravam muito essa questão da natureza, eles não estavam falando de política ou de arte especificamente, né? Alguns chegaram a falar da matemática, como a gente vai ver mais pra frente, que foi o Pitágoras, que ele acreditava que a origem do mundo era basicamente os números, né? Que a gente podia explicar o mundo pelos números, mas basicamente eles queriam entender a explicação do mundo, eles queriam dar uma explicação melhor do mundo do que a que eles tinham antes, né? Que era a partir dos mitos. Mais pra frente a gente vai ver que eles não foram os primeiros filósofos, porque os pré-socráticos, eles estão lá na Grécia. E a gente tem mais filósofos em outras partes do mundo, só que isso não é muito falado, né? Então a gente tem muitos filósofos aí na história na África. E aí na próxima aula eu vou dar uma aula sobre isso para vocês. Bom, por que filósofos pré-socráticos, né? Pré significa que vem antes. Socráticos é o nome do Sócrates, que vocês já devem ter ouvido falar, ou o nome daquele jogador de futebol que era Sócrates, né? Mas Sócrates foi um filósofo muito importante, que as pessoas até usam ele como pré-Sócrates ou depois de Sócrates, porque o Sócrates ele foi um dos primeiros que
indagou e fez basicamente uma revolução na filosofia, que a gente vai ver também mais pra frente. Talvez vocês já tenham até visto. Mas a gente vai ver os pré-socráticos, porque esses pré-socráticos, a gente chama eles assim, porque eles estavam bem focados ali na natureza, como eu falei, né? O Sócrates, ele já estava pensando em outras coisas, né? Ele indagava também, assim como a filosofia faz, só que ele já estava pensando em outras questões, ele não estava mais tão preso a essa coisa de como a natureza funciona. Voltando à questão da natureza, os filósofos pré-socráticos, eles tinham um certo consenso ali entre eles, que era preciso estudar o movimento da natureza, né? Então, essa questão do movimento, por exemplo, como que as coisas se movimentam, aumentam, diminuem, a chuva acontece, ela aumenta, ela diminui, tudo está em movimento. E qual que é o princípio desse movimento, né? Então, qual que é o princípio desse movimento na natureza? Eles queriam estudar isso e eles não tinham um consenso de qual que era o princípio. Então, alguns diziam que o princípio era o ar, alguns diziam que o princípio era o fogo, alguns diziam que o princípio era basicamente os números, mas a gente vai ver mais pra frente melhor como funciona isso. Então, cada um dizia o que era esse princípio, né? Mas todos eles ali, eles estavam vendo uma coisa em comum, que era estudar a natureza e o movimento dessa natureza, como é que as coisas do mundo se movimentam, né? Então, mais uma diferença dos filósofos pré-socráticos, esses primeiros filósofos, para as pessoas que faziam os mitos, é que os mitos, eles tinham explicações que não eram questionadas, não eram feitas para serem questionadas. No caso dos filósofos pré-socráticos, eles estavam sempre indagando, sempre se perguntando e colocando em discussão o que era realmente o princípio da natureza, né? Imagina, você acabou de nascer, você não tem nenhuma explicação, você não tem nenhuma área de conhecimento, você não tem matemática, não tem língua portuguesa, não tem nada para explicar como é que as coisas do mundo funcionam, você acabou de chegar aqui e aí você quer entender como que o mundo funciona, né? Então, basicamente era isso. Os filósofos pré-socráticos, eles queriam entender como que esse mundo funcionava. E aí, para fechar, os filósofos pré-socráticos, eles se dividiam em duas categorias. Então, existiam os filósofos monistas e os filósofos pluralistas. Os filósofos do tipo monistas eram filósofos que acreditavam que só existe um elemento que dá origem a todas as coisas do mundo. Então, tem, por exemplo, o Tales de Mileto, tem o Anaxímenes, tem o Anaximandro. Eles acreditavam, cada um, né, tinha o seu princípio ali. Uns acreditavam que era o fogo, outros acreditavam que era a água. Só que é sempre um princípio só, que dá origem a tudo. Então, por exemplo, o filósofo que diz que o princípio de tudo é o ar. Por que ele diz isso? Porque ele parou, pensou e falou, aqui o ar tá em tudo, né? Ele serve pra gente respirar, né? Ele tá em todos os lugares. Então, ele é o princípio de todas as coisas. O mundo depende dele para viver, para se movimentar, para tudo, né? Outros falam que é o fogo, por exemplo. Então, o fogo, ele tá em todas as partes. As coisas pegam fogo e depois apagam e se desfazem e refazem, enfim. Então, cada um tinha a sua explicação racional ali, que podia ser questionada, né? Porque eles estavam fazendo a filosofia. E eles tinham a sua explicação. Então, os monistas, só para resumir, eles eram filósofos que acreditavam que só tinha um elemento como princípio da natureza. Já os pluralistas, a gente já vê a palavra plural, né? Pluralistas, eram os filósofos que acreditavam que a natureza era feita por vários elementos, né? Não é só um, né? Então, o filósofo Empédocles, por exemplo, ele era um filósofo pluralista, né? Porque ele acreditava que o mundo era formado pelos 5 elementos. Então, terra, água, ar, fogo. Na verdade, 4 elementos, né? Então, a terra é formada, o princípio do mundo, da natureza que a gente vê aí, são os 4 elementos: terra, ar, água e fogo. Aí a gente já consegue encontrar uma diferença dos filósofos monistas, né? Porque ali eles já acreditavam que era só uma coisa. Então, o Tales de Mileto é só a água. Para o outro filósofo é só o fogo. Para o outro é só o ar, né? É só uma coisa. Bom, gente, é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham entendido direitinho. Qualquer coisa, vocês entram em contato comigo. Boa semana para vocês.